tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma representante da cidade de São Carlos, a vó Chica. E ela é entrevistada de hoje para o nosso canal da Carlinda Gabriel. Vou aproveitar e pedir para vocês, se vocês estão gostando, que vocês possam estar sugestionando pessoas, curiosidades, para que a gente possa estar levando um pouco da história e da cultura do Oeste Catarinense para todo o Brasil. Nesse início, parece meio chato, mas a gente tem que fazer essa parte. Pedir para vocês se inscreverem no canal, porque realmente, agora que a meta dos 500 foi batida, nós temos aí mais 500 pessoas para se inscrever. É a próxima meta, os 1000 inscritos no canal. Então, por favor, se inscrevam, nos deem esse apoio para que a gente realmente consiga fazer o nosso melhor para vocês todas as semanas. Então, vó Chica, qual a sua história? Bom, a minha história é uma história muito bonita. Sofrida, mas muito bonita. Bem diferente das histórias de hoje em dia. Porque a gente nasceu no interior, ali em São Carlos, perto do Instituto Federal. Né? Então, eu sou de família bem humilde, bem pobre. Assim, sabe? A gente não passou fome, na verdade. Mas minha mãe era muito doente, né? Era acamada, quase que acamada. Tinha reumatismo, tinha uma bronquite asmática que dificultava muito ela fazer alguma caminhada, né? Então a gente nasceu lá, mas a gente foi muito bem criado, graças a Deus, tá? Com uma educação muito boa em casa, para depois dar o seguimento na escola. Como era, Chica, nesse período, ser criado? A gente está falando de uma educação de quantos anos atrás? Olha, eu estou com 60 anos, vamos supor uns 45 anos mais ou menos. Eu era bem pequena quando eu me lembro, e a gente naquela época ia para o colégio com 5 anos, 6 anos, depende. 5 anos ainda não, mas 6 anos sim. A gente ia para o colégio e nós tínhamos o colégio das freiras, né, que a gente foi educada no começo por a Irmã da Glória, Irmã Celina, e daí tinha o colégio dos irmãos também. Aí também tinha vários irmãos que era professor também. Isso em São Carlos? Isso em São Carlos, isso. A gente teve, inclusive, pessoal falando que hoje a Casa da Cultura é uma dessas escolas que eram de freiras, né? E que dava educação para a formação para as meninas, eram feitas nessa escola, né, Chica? Era assim. Então a gente ia no colégio ali no Arco Verde. Ali nós tínhamos professoras muito boas, muito rígidas, e era muito bom porque se criava aluno com respeito e educação a todos os profissionais da área da educação que atuavam ali e também a todos os colegas. Era muito bom. Era maravilhoso. Fase de felicidade, então. Fase de felicidade, e olha como era bom. Porque assim, a gente saía de casa, pensa bem, embaixo no Instituto Federal. A gente morava lá. Meus pais, nós tínhamos terra lá. Então, nós ia a pé. Nos dias de chuva, que nem hoje, nós ia a pé para o colégio. O que nós fazia? Levava uma sacolinha com o chinelinho limpo dentro, chegava lá no colégio, passava uma água nos pés, secava o pé, botava o chinelinho seco, limpinho para dentro da sala de aula, porque não tinha, na época, ninguém que fazia o serviço como tem hoje, tá? A educação já partia de casa para o colégio, né?
E lá no colégio ia cada vez aumentando mais, né? Então, assim, todo aluno não precisava nenhum professor chegar e dizer, olha, não está certo, você volta. Não. Todos tinham consciência do que tinham que Todos fazer para que aquilo pudesse caminhar da forma como devia. Isso. Aí era muito maravilhoso. Aí, ou no sábado, ou no domingo, você tinha que ir à missa. Tá? Se você não ia, confessar depois da primeira Eucaristia, né? E assim foi maravilhoso. E as irmãs. Aí as irmãs eram assim umas educandas muito rígidas, mas ótimas. Não me arrependo nem um momento. E os nossos professores também. Tinha o professor, depois o Almerindo Rosseto, a professora de matemática, a Junildes Bairit. Aí tinha a professora Bairit também, a Ela Bairit também. Então, tem outros professores, mais professores, que já não estão mais aqui no meio da gente, porque toda vez quando eu me encontrava, ou que eu me encontro, eu com todo respeito, eu dirijo a palavra, eu dou um bom dia e pergunto como estão. Tá? É gratificante. É né? muito gratificante pelo que eles ensinaram. E não tinha esse negócio de celular, ou bagunça, ou fumar. A gente viu o pai da gente pitar um criolinho. A gente via. O pai jogava fora. Nós, pitulinho, nós ia lá e pegava. Mas nós pegava e dizia, não, mas isso não é correto. O pai é grande, nós somos pequenos. Já tinha consciência do que estava certo e o que estava errado para aquela idade. Aí o que a mãe fazia, querida? Para nós de lanche. Eu sei que se de repente tem um dos colegas que vão assistir isso, vão se lembrar, ela fazia às vezes aquele pão de milho, pão de trigo era, olha, lá de vez em quando, né? Mas se não era pão de milho, porque naquela época a gente produzia o milho para farinha, onde é que não existia veneno, era tudo na base da enxada, né? Não tinha veneno, não tinha trator, não tinha nada. Era tudo quebrado e descascado assim na mão. Então a parte mais grossa, o pai deixava o milho melhor, ele guardava para a planta e o resto ele botava para as farinhas. Era aquele pão de milho no meio com ovo frito, tá? Um pouco de banha, aquela banha boa, tá? Que dá aquele gosto bom, que hoje em dia os agricultores, eu tenho ainda essa aqui. Eu também. Eu tenho ela ainda. O meu esposo faz super bem. Olha que legal. O meu marido também faz, né? Então a gente ia no colégio, aquelas meninas às vezes ficavam olhando para o lanche da gente e elas com aquele pão de trigo com presunto dentro, com queijo dentro, com salame copa. dentro, essas coisas tudo. Elas iam lá, vamos trocar. Nós trocávamos o lanche. Nós levava batata cozida, batata doce cozida, daí a mãe assava no forno. Nós trocava lá. Nossa, nós matávamos a nossa vontade de comer aquilo e elas matavam a vontade de comer o que a gente levava. Criança sabe partilhar, né, Chica? Desde aquela época, a gente já aprendeu que se eu estou com vontade, o outro também pode estar, sim, a dividir. Então, até a professora ali, a Lourdes Rauber, eles vinham se acampar lá na chácara do pai. Nós ia junto a brincar no Rio Chapecó. Eles vinham ali a passar o dia
coisa mais boa. Gente, como era bom, era divertido. Era, se o pai dizia, lá você não vai, você não podia ir. Claro que toda criança, quando é proibida, Chama atenção, né? chama atenção. Mas o castigo vinha, tá? As varadas vinham, e não me arrependo de ter levado, tá? E o que vocês plantavam no sítio, nas terras do teu pai? Qual é o nome do teu pai, da tua mãe, pra gente deixar registrado? E o seu também, que a gente não falou no início, né? Pois é, o meu é Francisca Mergen, Erkman, no casamento, né? E o nome do meu pai é uma pessoa muito conhecida em São Carlos, José Serafim Mergen, e o nome da minha mãe era Otília Mergen. O seu pai era conhecido em São Carlos por quê? Tinha algum motivo específico para isso? É assim, ó, o pai trabalhava no Colégio das Freiras. Quando ele não tinha o que fazer na roça, ele ia lá, ele botava as árvores do Colégio das Freiras, do Colégio dos Irmãos, na casa da dona Tine Verlang, ele ia lá, limpava a horta, aí ele ganhava o dinheirinho dele para poder comprar muitas vezes o material de colégio, as coisas que faltavam dentro de casa, né? E na família não tinha problema de saúde, porque naquela época a gente não contava com o SUS, né? Não, naquela época no posto de saúde, é o que passo agora, eu sou agente comunitária de saúde, é o que eu passo para muitas famílias minhas aqui, que às vezes o pessoal não se contenta com a saúde. Aí eu passo, nossa, na nossa época, a saúde só tinha remédio para piolho, que tinha muito piolho, tá? E tinha remédio para sarna, que chamavam de coça-coça. Sim. Nossa, pegava um, pegava todos. A família inteira. A família toda. Não tinha vacina, a coqueluche nós pegamos todos juntos. Coitada da mãe, não tinha como atender um, porque todos estavam. Mas, Chica, o que é a coqueluche? Eles chamam a coqueluche hoje em dia, ela é a antiga tosse comprida, tá? Que diziam que às vezes levava até 7 meses, né? Para que a pessoa ficasse bem. Porque era tudo remédio caseiro. Ou você tinha dinheiro para ir pagar um médico particular num outro lugar, ou na época não tinha, mas não tinha médico pelo SUS. Aí quem fazia os partos, quem fez o parto da mãe comigo foi o doutor Lucas, logo quando ele veio para cá. Porque no começo os outros meus irmãos era o sogro dele, o doutor... Me escapou. Daqui a pouco mais eu me lembro. Mas foi, a sua mãe tinha filhos com médico, não parteira? Sim, era parteira, mas daí quando eu vim, eu acho que eu vim meio agitada, assim, sabe, né? E ela passou mal, né? Aí ela teve que meter com o médico, né? Então não concluiu o parto com a parteira, com a parteira e teve que ir para o hospital. Porque a própria parteira da minha mãe era a mãe dela. A própria mãe dela. Porque eu muito isso antigamente, isso, né? E quando não, no meu caso, a parteira da minha mãe, que me trouxe ao mundo, virou minha madrinha. E ela tem mais de 200 afilhados, porque ela falou, Carlinda, numa ocasião que a gente conversou, falou, Carlinda, se eu for dar presente para todos os meus afilhados, ou descobrir onde é que estão cada um deles, porque ela era parteira e toda vez que ela ajudava, auxiliava nesse parto, acabava que ela ganhava um afilhado a mais. Era bem assim, E a minha avó, que eu me lembro dela ainda, que eu ia lá na casa dela, ela morava perto, eu ia na casa dela e ela pegava e me sentava numa daquelas cadeirinhas de madeira que ela tinha, lá abria aquele forno, essa imagem não me sai da cabeça, o fogão a lenha, lá ela tirava as batatas doces assadas.
e botava ali para nós comer. Era tudo saudável, tudo. Sim, era outra Era, alimentação. naquela época, a gente não adoecia. E se ficava doente, pegava uma coqueluche, alguma coisa assim, a coqueluche, que é a tosse comprida, a cachumba eu passei, tá? Eu passei por tudo isso. Varicela, catapora, Tudo que tinha, a gente passou. Aí a coitada das nossas mães que ficavam ali sofrendo. Hoje em dia é uma maravilha, o SUS traz tudo, traz vacina, traz consulta, traz transporte, te pega na casa. Então eu faço muito as minhas famílias ver esse lado que era uma vez. E eu também não me arrependo de ter passado por tudo isso. Não, porque na verdade foi tudo aprendizado, foi né? Foi tudo um aprendizado. E nós não tínhamos uma escolha. Hoje as pessoas têm a escolha de fazer ou não a vacina. Que não deveria ser assim, porque está sendo. As pessoas estão questionando se devam ou não fazer vacina. Muitas crianças hoje não estão sendo levadas aos postos para serem vacinadas. Mas, na verdade, nós não podemos abrir mão de alguns direitos que foram adquiridos ao longo dos tempos. E se a gente buscar um pouquinho na história, a gente vai lembrar que não faz muito tempo que isso surgiu. Né? Não faz muito tempo, não. E depois, assim, eu te digo uma coisa. Hoje em dia, eu não sei se você viu, eu ainda tento conservar muita coisa de antigamente. Eu e o meu marido, a gente tem os pêssegos, planta, não passa veneno. Tu pode chegar num pé e ali tirar. O nosso feijão é cultivado sem veneno. A única coisa que o meu marido usa um pouco é no milho, por causa desses bichinhos que andam comendo, né? Mas nós temos mandioca, a gente tem tudo aqui. E na verdade, o meu marido tem 3 vacas, e essas vacas são alimentadas com o quê? E os porcos, galinha, tudo. Tudo com o produto daqui. Natural. E aí, quando você vai abater um animal para comer, também você tem uma carne que tem um outro gosto, né? É totalmente diferente. Sim, verdade. Né? Isso acaba contribuindo em termos de saúde, né, Chica? De saúde, e faz a gente tentar voltar naquele tempo que foi tão bom. Não vou dizer que hoje não é bom, é ótimo, mas bate muitas saudades. E como eram as pessoas nesse período? Porque assim, Chica, uma coisa que eu tenho observado é que não estamos mais com a mesma dinâmica de tempos atrás. Com essa evolução, com as novas tecnologias, tudo mudou. O ser humano também. Como era o ser humano naquela época? Como eram as famílias? Como eram as pessoas, a relação das pessoas, a parte social das pessoas naquela época, que hoje você não vê mais, Chica? Era muito boa, porque ali todo mundo conhecia todo mundo. São Carlos era pequena, né? Todo mundo conhecia todo mundo. Os vizinhos eram maravilhosos. Nós tínhamos vizinhos, o pai do seu Nildo Jongo, a esposa dele, a mãe do Nildão, ela ensinou a minha mãe a falar o brasileiro. Porque minha mãe veio do Rio Grande do Sul e não sabia pedir água no brasileiro. E a mãe do seu Nildo era italiana e ela entendia. Então ela, olha, vejam bem que maravilha, que coisa mais linda, eram os vizinhos lá. A mãe da Marlene, Alexios, o pai dela, eram nossos outros vizinhos. Né? Ali do ladinho do Instituto Federal, ali. E nós éramos o segundo vizinho. Então todos eles se ajudavam. Nós não tinha água na época. Água de poço. Nós ia lá na Dona Selma, que era outra vizinha, nós ia buscar água para tomar.
Lavar roupa, nós ia para o rio Chapecó, em cima de um pedrão que tinha sido arrumado lá para lavar roupa, para lavar calçado, para tomar banho, veja bem. Para tomar banho, meu pai, na época, ele tinha uma gamela bem grande, né? Uma gamelona. Aí a mãe esquentava a água, quando era frio, esquentava a água na chaleira e botava dentro da gamela, que tinha um quartinho fechado. Lá nós tomava banho. E quando o tempo era bom, onde é que nós ia tomar banho? No rio. No rio. Nós não tinha shampoo, nós não tinha sabonete, nós tinha era sabão. Sabão de soda feito em casa? É, feito em casa. E ainda dizem que é o melhor, porque é medicinal. É medicinal, Então, é nós não estávamos tão errados nessa época. Não, nós estávamos bem. Frutas não faltava para a gente se alimentar. Comida. Verdura. Verdura. Nossa, a mãe tinha uma horta, assim, do lado que chegava, nossa. Eu assim, eu me passo esse filme, bate umas saudades muito grandes, sabe? Aí nós tínhamos os vizinhos, que nós não tínhamos engenho para fazer melado. O pai do seu Nildo e a mãe deles emprestavam um engenho para nós, com a junta de boi. Como é que era tocado o engenho? Nós, pequenininhos, nós ia junto, nós pegava a cana da caroça, alcançava para o pai, que ali ninguém não podia mexer, porque era muito perigoso, alcançava as canas para eles fazer o caldo de cana, nós fazíamos o nosso melado lá, nós ia para casa com o nosso melado e isso não tinha cobrança de nada para gente. Ali um ajudava o outro, era uma coisa muito... Quando eles... Era solidariedade. Era. Quando eles precisavam de pessoas para dormir na casa deles, quando eles tinham que sair, ou para um casamento, sair que eles iam sair à tarde, iam voltar no outro dia, quem ia dormir lá? Ou tratar os animais também, tudo, né? Tudo. Nós dormir, tratar os animais, esse tipo de... E ficava com a casa aberta, à vontade. Vontade. Sim. Nós ia lá, ficava lá, quando não tinha roubo, não existia roubo na época, porque o que morava ali era trabalhador e cada um sabia que tinha que produzir para o alimento próprio, né? Então era maravilhoso. Mas aí eu vou entrar um pouquinho na história também, que nós tinha um senhor que era nosso vizinho, que ele morava também na ilha do rio Chapecó, do rio Uruguai, aliás, perdão, do rio Uruguai, e chamavam ele de seu africano também. Esse senhor, ele foi tirado da ilha devido a várias enchentes grandes que deu, porque meu pai, a família Mergen, eles eram balseiros. Eles eram balseiros. A gente viu na casa na Fundação Cultural aquelas fotografias das balsas, né? Que existiam antigamente. Então a sua família era uma família de balseiros. De balseiro. Que interessante. E a família do meu pai, isso são todos. Eu só tenho mais uma irmã do meu pai viva, que ela tocava um instrumento, agora de cabeça não me lembro. Todos eles eram músicos. Outra coisa que a gente viu na família, lá na Fundação Cultural, uma fotografia de um conjunto que tinha, era uma família inteira de músicos. Era meu avô, a minha avó. Olha, pessoal, era essa a família história. Mergen. A família Mergen. Exato. Então eles saíam, o meu pai, depois a minha mãe, a gente se interessava. O que se fazia à noite lá? Porque nós não tínhamos energia elétrica. Então, os bailinhos na época, depois, quando meu irmão, João Merg, que foi advogado, está em memória, a Terezinha Mergen, que hoje é casada com o Wilson Brutcher,
Quando os vizinhos aí se reuniam, como eles iam dançar? Eles pegavam um daqueles toca-disco pequeno, eu nunca esqueço, porque nós tínhamos que dormir. Vitrola, eletrola? Não, era um toca... Sim, era que tipo, tinha uma caixinha que isso, abria? Isso, aquela lá. Aham. Eles botavam para tocar e nós era pequeno, nós tínhamos que ir para cama, nós não podia ficar. Os pequenos não podiam. Fazia num fim de semana na casa de um, depois na casa de outra, botavam isso, se reuniam, faziam chimarrão, dançavam, se divertiam. Aí o meu pai já não era mais músico, né? Uhum. O meu pai, eu até hoje tenho a gaita dele guardada, tá na casa da minha filha, tá? Que meu pai, um pouco antes dele falecer, ele com toda a força, ele queria que eu aprendesse a tocar. E você aprendeu, vó Chica? Não, muita pouca coisa. Eu não posso nem olhar pra gaita. Por quê? Porque as saudades batem muito, sabe? Mas abraça ela, abraça o pai junto e a saudade e toca uma vaneira. Não, mas eu uma hora dessa, quando eu me aposentar, daí eu vou ter tempo pra ver, porque agora nem pensar, se eu for pegar uma gaita, não, eu aprendi pouca. Mas você aprendeu algum acorde, alguma pouquinho, coisa sai. E daí o meu pai dizia que eles iam para São João, não sei, para o interior. Para o interior, eles iam tocar gaita. Era a família Merg, em cima de uma carroça. Que lindo, né? Aí vocês veem uma coisa. Como era bom aquela época. Quem é que disse que não era bom? Era muito bom, era divertido. Eles criavam os filhos, junto com a cultura que na época tinha. Era música, as irmãs, as freiras. Nossa, todos os domingos nós ia para a igreja, ou no sábado. Não tinha esse lado de dizer, eu não posso, porque nós não éramos doentes. Dentista, na época, como é que acontecia? Eu nunca me esqueço. O primeiro dente extraído? Não, o primeiro não, foi o pior de todos. Era aquele dente grandão que a gente tem, Eu era bem pequenininha. A minha irmã, a Lúcia, e o meu irmão, o João, eu nunca me esqueço. Eles me levaram para o dentista, porque não tinha dentista em posto de saúde. Não. Não, era particular. Tu tinha que ir no dentista, e daí era o marido da dona Palminhas, o seu Hermes. Às vezes, em alguns lugares, esses dentistas eram itinerantes. Eles vinham a cada tempos para resolver os problemas, né? Que era bem pior. Que era bem pior. Aí, sabe de uma coisa, eu fui lá, ele me extraiu aquele dente sem anestesia. Porque eles não usavam, não sei. Eu só sei que ele me pegou no pescoço e tirou meu dente. Tudo bem. Fui para casa, caminhar de lá do centro da cidade até lá em casa. E aquele dente, sangue, 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 sangue. Quando foi umas 11 da noite... Eles não faziam nem ponto? Não. Quando era umas 11 da noite, aí o João e a Lúcia tiveram que me levar de volta. Aí ele olhou, ele viu, eu já tinha perdido muito sangue, né? Aí ele pegou e fez ponto, teve que fechar o dente e fazer ponto. Por que ele não fez ponto na hora? Na época não era... necessário, na prática? Não. Só quanta diferença, né? A gente tem ousa reclamar do que a gente tem. É por isso que eu digo. Mas a gente tem que sempre voltar a se lembrar desses tempos. Ainda bem que ele extraiu o meu dente, porque a dor do dente era bem pior do que aquela extração. Não, e depois da extração. Foi bem pior a dor que a gente sentia antes. Sabe o que nós botava no dente? A nossa mãe botava um grãozinho de sal dentro, né? Daquela cárie. Naquela cárie, porque... querendo não esterilizava o local? Botava ou um alho,
Porque nós, vamos ser honestos, não tinha escova de dente. O que nós fazíamos? Às vezes nós íamos no galpão, pegava uma palha de milho que não tinha veneno, nada, e né, Esfregava na boca? Esfregava na boca, chupava limão. O meu esposo fala que chupava muita cana também, né? Ah, a cana foi uma das melhores. A cana, porque aí você já tirava o docinho e já acabava, aquilo fazia uma higienização. Nossa. E uma coisa que eu observo também, e a bergamota, pela acidez dela, ela acaba sendo um adstringente e meio que, na minha opinião, não entendo muito, parece que dá meio que uma limpada. Porque eu observo, teve um período aí que depois que a gente chupa a bergamota, ela meio azeda, ela deixa uma sensibilidade na gengiva. Na gengiva, né? isso. Então, assim, deduzo que dali removeu até os tártaros, né? Tudo a bergamota, era frutas. Todas as frutas, assim, na verdade, a bergamota, a laranja, porque nós tinha frutas que não faltava lá para nós, né? Tem uma outra técnica que a família da minha mãe usava, se eu não me engano, que era carvão. Eles esfregavam o carvão nos dentes para limpar, para deixar mais brancos. Eu comia o carvão. Eu gostava de comer o carvão. E isso, na verdade, era bom. Sabe que uma vez eu tinha uma dor e todo mundo dizia que era apendicite, vai saber se não era, né? Sim. E daí disseram para mim que era para esmagar o carvão, açucar ele bem, e espremer um limão dentro, que ele entrava dentro, porque eles diziam na época para nós assim, a apendicite, na época nem diziam apendicite, chamavam de outro nome, né? Qual que era o nome esticado? Hoje em dia é um nome feio, é pênis. Ah, sim, porque na verdade é um apêndice ali, né? É um apêndice que entra algumas sujeirinhas, Sujeirinho, né? resto de comida, Isso, né? Ele tá ali só para incomodar, sim, só para estrovar, né? Na verdade não é ocupado para nada. Então, o limão entrava ali dentro com o carvão e eles faziam aquela limpezinha, é verdade, nunca mais eu senti. Até pouco tempo atrás que eu tive que tirar ela. Pelo né? sim, pelo não, essas questões empíricas, da cultura, né? Dos chás, das pomadas, dos ungüentos que se fazia, eles eram testados há longos anos, anos após anos, décadas após décadas, e muitos deles realmente depois se comprovou que fazia fundamento, né? Claro. Então, pelo sim, pelo não, mal também não fazia, a gente tá aí. Não fazia porque como que a minha mãe, as minhas tias, os meus vizinhos lá, ganhavam os filhos e não tomavam antibiótico, era tudo na base dos chás. E o cuidado. Não tinha antibiótico na época. Né? Não tinha. Aqui era um lugar pequeno, era um lugar assim pequeno. O meu pai, a minha mãe, era um dos primeiros colonizadores. O meu pai veio para cá bem pequenininho, né? Pequenininho, um gurizinho pequeno. Eles vieram de que lugar no Rio Grande do Sul? De Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Na época que teus pais chegaram aqui, já tinha a igreja matriz construída? Não. Ainda não? Então vocês passaram também pelo processo da construção da igreja matriz? Ah, sim. O meu pai até... o meu pai ajudou a construir essa igreja. Até eu tenho boas lembranças dessa igreja, porque meu pai batia o sino. Tá? O meu pai era um dos tocadores do sino da igreja. Então, quando o meu pai, nós subia junto com ele para a igreja, o meu pai ia tocar o sino, então eram 3 cordas, eu não sei, hoje é automática, eu acredito. Não sei como é que tá também. Eu vou na igreja, eu vou para bater as saudades, eu olho para aquele banco que meu pai e minha mãe estavam sentados, comigo pequenininha, né? E que daí eu dormia no colo deles e depois tinha que caminhar. Porque era muito peso, né? E depois tinha que caminhar. Aí nós se pendurava numa daquelas cordas
E nós subia e descia. Ah, olha só que tempo bom. E era um tempo... Nossa, quando tinha as festas da Nossa Senhora Aparecida, era uma festança tão grande, com aqueles chamam de... não é foguete, é aquele que dá o estouro. Rojão? É um rojão. Mas aquilo lá tinha um nome em alemão, tá? E eu nunca me esqueço, quando a Nossa Senhora Aparecida, eles traziam ela no altar, ali, para lá, eles soltavam tanto foguete, tanto daqueles, e eu, desde pequena, eu tive medo, e tenho até hoje, medo de foguete, não gosto do estouro, eu não sei, me dá medo. No colégio, quando nós tínhamos festas, nunca me esqueço, de noite, festa de São João, era estourado muito foguete. Eu me enfiava debaixo da escada que desce para a segunda aula, que desce lá de cima, e tinha uma escada, nós descia, eu me enfiava lá debaixo daquela escada. Lembra, pessoal, tem uma escada que a gente sobe para a parte superior da Casa da Cultura lá, aqui de São Carlos. Era lá que ela se escondia. Eu bem me perguntei para que servia aquele lugar. Alguém fazia uso e ela se escondia lá. Eu me escondia com medo dos lá. fogos de artifício. Com medo, veja bem. E nunca ninguém estourou um perto, não sei o porquê desse medo. E assim, então vocês acompanharam, quer dizer, a inauguração da Igreja Matriz de São Carlos, vocês estavam presentes? Olha, eu não consigo me lembrar. Não? Não, eu não consigo me lembrar. O pai e a mãe tocavam na época? Tu não lembra disso? A mãe não, o pai eles tinham um conjunto. Isso ia até uma coisa, uma coisa que eu vou ter que... se eu tivesse meus irmãos mais velhos, quem sabe, né? Eu até, inclusive, vou ter que pedir pra tia, né? Vocês são em quantos irmãos? A nossa família é 7, né? 7? Mas 6 vivos. 6 vivos. É. E, Chica, como foi a fase do namoro, da adolescência, nessa São Carlos? Porque, assim, tem a cultura alemã, que ela é uma cultura mais fechada, né? São rigorosos também nos moldes em que o alemão é criado. E tem o italiano também, mas muito pouco italiano na cidade de São Carlos, né? Mas na época, assim, nós já estávamos juntos, né? A dona Hermínia, que era a mãe do seu Nildo Jongo, e eles eram italianos e estavam aí também. Mas todos eles, eu acredito que também vieram lá do Rio Grande do Sul. Mas assim, na fase do namoro, eu não estava mais morando lá, né? Mas era assim, eu estava morando aqui daí. Porque naquela época nós brincávamos de bola junto. Era nós, o Luizinho Jongo, todos os vizinhos, mas cada um tinha um campinho de futebol. Com 11 anos eu brincava sem blusa, como um gurizinho. Não tinha nada ainda. A inocência era grande, a gente não sabia. Os hormônios não estavam tão aflorados, porque a alimentação era diferente, né? Era diferente, eu acho que muito em função disso também. E a gente nunca imaginava a diferença de um menino e de uma menina. Porque a gente não via os irmãos sem roupa, ou o pai fazendo xixi por aí. Não, nossa, a nossa mãe, um dia eu e o meu irmão mais novo, o Francisco, nós chegamos a pedir para ela: mãe, da onde que saiu esse terneiro que a vaca tem? Porque ela não tinha nada e agora tem um terneiro. E ela foi lá embaixo, perto do rio, ela cavocou um buraco. E achou. E achou o terneiro e tirou o terneiro de lá. Sabe o que eu e ele fizemos? Fomos lá procurar o buraco. Quando não, a cegonha trazia. Quando não,
nascia de um pé de cebola, eu não sei como é que eles inventavam essas coisas. Não. Não era falado de uma forma tão franca como é hoje, né? Não, nada. Primeiro namorado, nossa, eu nunca me esqueço que na época começaram a dançar um pouquinho juntinho. Aí o porquê o pai vendeu lá na cidade e comprou aqui no balneário? Por causa da saúde da minha mãe. A minha mãe tinha reumatismo, ela não podia trabalhar, ela não podia, tinha dias que ela não podia fazer nada. Então nós éramos, desde pequenininha a gente aprendeu a fazer tudo. Então o pai descobriu essa milagrosa água mineral aqui do balneário de Pratas e trouxe a mãe para tomar banho num daqueles tanques bem antigo, que era tanque de madeira ainda, e a casinha era de madeira tudo, e isso ajudou a mãe, fez com que a mãe ficasse boa do reumatismo. Olha, se curou, então. né? Foi medicinal, então o pai vendeu lá e comprou aqui, porque daí a minha mãe podia fazer o trabalho. Ter uma qualidade de vida também, diferente, né? melhor. Então, por isso que a gente saiu de lá, que a gente veio morar para cá, né? Mas eu te digo uma coisa, isso foi um grande milagre na nossa vida. Porque a gente teve, a nossa mãe me levou para um baile, quando eu era jovem, aqui no Balneário de Pratas, no salão, que era o salão ali, que era o antigo Zeca Molinari ali, era um salão de promoções, não tinha salão da comunidade, não tinha nada. Então era ali. Ela me levou no baile. E naquela época a dança era longe, o rapaz lá e a moça aqui. E ela me pegou, eu dançando um pouquinho mais junto, mas não colado, não se encostando. Ela veio no meio do salão e me pegou e me tirou. Ela disse, vamos para casa. Nossa. Era, porque não podia. Porque antigamente, e eu te digo uma coisa, deveria de voltar a ser o antigamente de novo. Ter o respeito, porque o respeito hoje em dia é pouco. Eu às vezes comento, Lourdes, perdão. Chica. Às vezes eu comento, Chica, que existe um único mandamento que eu acho que nós deveríamos realmente levar em consideração. Ama teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu entendo que o meu próximo sente dor, tem um dia ruim, está doente, né, que ele tem emoções e que eu me vejo no meu próximo, eu acabo respeitando ele e nós não precisamos mais do que isso. Respeitar o próximo, observar que aquilo que eu não quero que façam para mim, não devo fazer para o outro. Independente de, sei lá... raça, cor, né? Sim, de tudo. De tudo. Posição social. Tudo. A gente sempre precisa se colocar no lugar do outro. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro. Você acha que isso era o que fazia diferença na época que você foi criada? Um pouco, porque o que fazia diferença mesmo era a vara. O respeito. Era a vara. E olha, eu te digo uma coisa. Nós não precisávamos apanhar toda hora. Não. A gente sabia o que podia e o que não podia. Claro que algumas coisinhas, às vezes, a gente fazia, que nem fugir para um lugar que eles proibiam. Eu e o Francisco, nós pegávamos o caico, nós fugia da mãe lá. Francisco, quem é? É meu irmão, mais novo. Sim. Eu e ele pegava o caico, nós ia lá na ilha do seu africano. Nós saía do rio Chapecó, atravessava ali onde é que dizem que é o Ressojo Perigoso,
Nós ia lá para a ilha, nós passava às vezes 3, 4 horas lá, brincava lá e voltava embora. Nossa, a preocupação dessa mãe, pensa. A mãe às vezes nem ficava sabendo. Esse seu africano, ele era um bandista? Ele era um benzedor, na verdade. Ele me falaram, assim, ó, pelo que a gente sabe, diz que ele veio da África. Mas ele tinha os filhos dele morando. Me parece que um morava em Chapecó, os outros mais fora. A senhora não lembra o nome dele? Nós chamávamos ele de Seu João. Tá? O nome dele era Seu João, mas o sobrenome não... Não tinha nenhum albérico no nome dos filhos dele? Não, eu não... Bem negros? Eram bem negros. Magrão, alto? Alto. Eu tenho a impressão, Chica, que do meu lado morou por muito tempo um vizinho, seu Albérico, que ele era benzedor e herdou do pai esse lado do culto da religião afro, né? Uhum. Eu tenho a impressão que essa história que você está me contando está interligada à história desse meu vizinho que já é falecido também. Viu como as coisas vão casando, né? Sim. Eu vi ele muito nessa história. Até porque ele nos conta que o pai dele fez um barco e ele navegava pelo rio. Sim. Por muito tempo, né? E ele ia de comunidade em comunidade levando os benzimentos, os conhecimentos dele. E por muito tempo me parece que eles residiram nessa ilha do Rio Uruguai. É o Rio Uruguai? Isso, a ilha ali é do Rio Uruguai. Eu não conheço essa ilha, mas muito já ouvi bonita, falar. muito bonita. Ela é habitável, né? Tem gente que mora lá, né? E é muito bonito, muito bom lá. Só que eles tiveram que tirar ele de lá por causa da idade dele, né? Sim. E por causa dessas enchentes que vinham, né? Que eles tiveram que tirar. Lembra mais ou menos a época que ele foi tirado de lá? Bem certo a época, não me lembro, porque eu era bem pequenininha, né? Vó Chica, voltando ao namoro, como foi que a senhora conheceu o seu marido? Como é que se deu esse namoro nessa época tão maravilhosa que a senhora viveu? Nossa, pois é, aí que eu digo, hein, o meu marido, que hoje, que é o pai da minha filha, que hoje Deus o tenha, né, eu fui divorciada, né, porque ele é de uma família assim, o problema do único irmão dele também era bebida, né, mas enfim, isso não leva... Qual era o nome dele? É João Carlos Trevisan. Como é que a senhora conheceu o seu João Carlos Trevisan? Eu conheci ele aqui no balneário. Eu era uma mocinha. Eu era muito amiga da irmã dele, Alzira de Oliveira. Ela mora ainda nas águas de Chapecó. É maravilhosa essa pessoa. Pensa bem, eu a ajudei a cuidar das meninas dela, da Andréia. E a Andréia, até inclusive a mais velha, ela é técnica de enfermagem nas águas, né? Antigamente os pais colocavam a gente para trabalhar cedo, Sim, auxiliando as famílias, né? Aí eu ia lá e eu ficava com as gurias até que quando a Jusce, a segunda, nasceu, eu fiquei cuidando dela para ela poder ir para São Carlos tirar os pontos, porque ela teve que fazer um parto cesáreo, né? Então, eu fiquei lá cuidando e de repente, de repente apareceu aquele italiano, né? Lá, né? E apareceu esse italiano lá, de repente foi que começou namorico, mas ele lá, eu aqui. Daí aquilo lá foi indo. Virou amizade. Depois da amizade virou namoro. E depois do namoro virou casamento. E o casamento foi bonito? Foi, ele durou até 13 anos quase, né? E terminou por quê, Vó Chica? Por causa da bebida, né? É complicado. E eu tinha meu pai comigo, né? Meu pai era uma pessoa que... E a minha filha, ela tinha 12 anos, né? Então, ela não precisava ver certas coisas. Aí, um dia, os dois pediram.
se você não tomar uma decisão, nós vamos embora. Eu disse, não, quem vai ter que ir embora dessa casa não são vocês, é ele. A bebida, na É, verdade, é da cultura de muitas famílias regional, na região, né? Mas é o pilar para desestruturação de muitas das nossas famílias. Muito, muito. E isso independe de classe social, independe de, né? Tanto é o rico como é o pobre. O problema da bebida, o fato é que o vício na família destrói. Antigamente nós tínhamos o vício da bebida, né? Que era o que era mais pesado. Hoje a gente tem outros que são ainda piores, né? E que trazem uma devastação enorme. Sem falar que quando temos uma pessoa que tem um determinado vício na família, a família toda está doente, né? Porque todos vão acabar ficando com sequelas e acabam precisando se tratar. E olha, eu digo uma coisa. A pessoa, quando quer deixar da bebida, do cigarro, eu era fumante. Eu também fui. Eu era fumante. Mas depois que eu conheci esse meu marido, esse segundo que eu sou casada também, qual é o nome dele? É Leucir José Erckmann. E ele nasceu de novo porque ele teve um sério problema na válvula aórtica e foi graças a, eu sempre digo, graças a teu anjo aqui, né? Que você, e ele sempre reconhece, ele sempre diz, se não fosse você, Chica, eu já não estava mais aqui. Porque eu comecei a namorar ele, ele me caiu 2 vezes. Na segunda vez, quando ele caiu, eu levei ele para o hospital aqui em São Carlos. Graças a Deus, eu comecei a fazer uma massagem cardíaca e reanimar ele até nós chegar lá. E daí quando nós chegamos, ele começou a voltar. Aí o nosso médico que atendeu ele disse, o homem ali em cima não te queria dessa vez. Chica, essa massagem cardíaca, você aprendeu em função da tua profissão? Da minha profissão. Qual é a tua profissão hoje, Chica? Eu sou agente comunitário de saúde com muito orgulho. Há quantos anos, mulher? Há 22 anos. E como é essa profissão? Há pouco tempo vocês tiveram direito à carteira assinada, não é assim? Não. Como é que funciona a profissão de vocês hoje? Muitas vezes muda de município a município. Uhum. Nós, no começo, que nós era agente comunitário de saúde, nós fomos contratados por uma empresa terceirizada. Ela era, se eu não me engano, ela era lá de Concórdia. Então, eles pagavam nós ganhávamos um salário mínimo e nós não tínhamos direito a férias a nada. Ficamos 2 anos trabalhando com essa empresa. Aí chegou um momento que, era na época, quando eu entrei como agente de saúde, meu pai ainda estava vivo. Aí eu entrei como agente comunitário de saúde, aí eu pensei, será que é isso que eu quero? Mas é isso que eu quero sim. Toquei o barco adiante 2 anos como agente comunitário de saúde daqui, fazendo tudo essa maravilha desse lugar aqui, tudo lá de cima do seu Hermann, toda essa vila aqui, linha Tessen, linha Scheffler, linha Uruguai, tudo o cadastro de família por família, pessoa por pessoa. Tu ia a pé? Eu ia a pé ou a bicicleta, que é o meu carro, né? Eu nunca quis aprender a dirigir. Até hoje você anda a pé ou de bicicleta? Ou de bicicleta, agora para descer é fácil, né? Não preciso pedalar por causa do meu joelho, né? Ou senão meu marido me leva, porque eu tô de volta com restrições, né? Que eu tenho que botar prótese, né? Sim. Mas eu caía algum tombo aqui para cima fazendo visita para cá. Caía, levantava, batia o joelho, batia a roupa e pronto, vamos embora. Eu saía de manhã e voltava tardinha, né? E para almoçar? Eu levava um sanduíche
dentro da sacola. O pessoal aqui me convidava para almoçar, mas eu pensei, se eu paro para almoçar, lá na linha Uruguai, lá eu não tinha jeito. Lá eu tinha os Brutcher, tinha os Prokop que moravam lá. Lá não tinha jeito, tinha a avó Fremen, lá o vô Fremen. Eles, não, tu vai almoçar e deu, tá? Era maravilhoso, é um trabalho gratificante, né? Então, mas depois que eu estava atuando como agente comunitário de saúde, aliás, antes disso, na época do Dr. Lucas, eu tinha feito um concurso público como atendente de posto de saúde. E eu passei, e eu me classifiquei em 3º lugar. Daí tinha 2 que desistiram, mas não sei o que foi que houve, que não me contrataram pelo concurso na época. Tá? Não me contrataram pelo concurso. Aí tinha um pequeno postinho de saúde aqui em Pratas, tá? O Irineu Poo era o vereador daqui. Ele pedia pro seu o Scheuermann, que era vice-prefeito, quando o prefeito, que era o Dr. Lucas, não estava, ele ia lá, ele pedia as coisas, aí eu fazia curativo. Como é que eu aprendi a trabalhar, a fazer tudo? Eles me colocavam para aprender com a Marister e a Maristela Testão. Eram 2 enfermeiras de alto padrão, que trabalhavam no posto de saúde em São Carlos. Elas me capacitaram, me deixaram pronta, como verificar uma pressão, como aplicar uma injeção, como colocar um soro, como limpar uma ferida, como auxiliar o doutor quando ele vinha, quando ele tinha que fazer uma sutura, tudo. Eu aprendi tudo com eles. Então, quando eu era agente de saúde, depois mudou a política, daí eles me tiraram dali, né? Sim. Era uma coisa que eu amava fazer. Aí surgiu o agente comunitário de saúde, fui lá, tirei o 1º lugar, né? E aí surgiu o auxiliar de enfermagem. E você fez esse curso? E eu fiz. E aí você retornou para aquilo que você gostava? Não, porque daí eu até ia retornar, mas daí o que eu fiz? Que como é que eu ia largar minhas famílias? Aí, como é que eu ia largar minhas famílias, que eu amo, que eu adoro, eu amo as minhas famílias que eu visito. Eu me entrego, muita gente diz assim, Chica, tu faz demais, tu não pode se entregar tanto assim. Não, ou eu faço bem feito, não existe o meio para mim, tá? Ou eu não faço. Chica, qual é a função de uma agente de saúde? A função de um agente comunitário de saúde é você ir chegar na casa, fazer o cadastro. Olha, o agente comunitário de saúde tem muito trabalho com tanto, que eu às vezes vejo algumas pessoas dizer, mas vocês não fazem nada? Não, muito pelo contrário. O agente comunitário de saúde, ele vai na casa da família, busca todas as informações, documental, trabalhista, tudo. Olha a carteira de vacina da criança, dos adultos, se eles estão com a vacina do tétano em dia, se está tudo certinho. A vacina do tétano eu que obrigo as pessoas a fazer, porque eu falo a verdade, o que o tétano faz com uma pessoa que a gente aprendeu no nosso auxiliar de enfermagem, tudo, o que a pessoa que dá um tétano faz nela quando ela consegue sobreviver. Tu pode nos falar um pouquinho sobre isso, Chica? Com toda certeza. É assim, o tétano, ela é uma doença que quando você te faz um ferimento cortante, pode ser um prego, algum arame enferrujado. Então, é uma técnica que a gente tem que usar muito nas famílias. Aí, o que acontece? A pessoa não tem a vacina do tétano. Começa a dar uma infecção. Eu vou dar um jeito, não vai
não vai me dar nada. Não. Começou a dar uma infecção. O tétano é em segundos é rápido para entrar o tétano aí. O que acontece quando a pessoa pega o tétano e não tem a vacina? O tétano é uma bactéria? É muito, muito forte, tá? Então, ela pega, ela se instala ali, né? Ela entra por ali, ela vem, você começa a gritar de dor, você não tem a vacina, e de repente o tétano já tomou conta quase do teu organismo, Seria né? uma infecção generalizada. Pior ainda. Tá? Pior. Porque o que a pessoa com tétano não pode? Ela não pode ficar na luz, nem na luz do dia, nem à luz de uma lâmpada. Ela tem que ficar num quarto escuro, isolada. Se tem claridade, ela começa a dar convulsão, tá? E é muito difícil ela sair lá de dentro daquele quarto sem uma sequela no corpo dela. Olha, eu chego a me arrepiar toda. Que tipo de sequelas seriam essas? Pode dar uma cegueira, pode dar um monte, uma paralisia, né? Num braço, numa perna, sabe? A gente nem sabe bem tudo o que pode acontecer. Isso depende do organismo de cada... Depende da propensão que a pessoa já tenha para algum tipo de, né, de sequela, e é onde o tétano vai atuar. É ali. Então, as minhas famílias, eu até, assim, ó, às vezes eu brinco, eu tenho uns senhorzinhos que não gostam muito da injeção, da vacina, né? Mas eu tinha que não queria, não, eu não... Aí eu cheguei, sentei e expliquei. Eu não vou citar nome porque meu trabalho é com muita ética, tá? Então, eu não gosto de citar nomes, né? Então, eu expliquei, eu coloquei toda a situação para ele. Não deixa faltar nenhuma vez, né? Tudo certinho. E teve algum caso que você possa relatar de pessoas que tiveram tétano? Não. Com esse trabalho intenso que você vem fazendo, não? Então. Não. Nenhuma das pessoas, claro, já teve pessoas com uma infecção, um ferimento, mas graças a Deus estavam com a vacina do tétano em dia e aí só com os antibióticos se tratando ficou bem, né? Chica, e hoje, qual a dificuldade para uma agente comunitária de saúde trabalhar? Quais são, tirando o fato de que você praticamente faz tudo a pé, né? Olha, o que eu te digo, a dificuldade, claro, poderia vir um auxílio transporte, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, do jeito que era no começo, quando eu entrei para trabalhar, e do jeito que a gente está, porque eu fiz um concurso público, e graças a Deus, o salário da gente está melhor, tá? Eu não posso me queixar do salário, de jeito nenhum, né? Ele está melhor. Os direitos estão garantidos também. Estão garantidos também. Que não eram no início, né? Não era nada no início. Porque, nossa, quantos anos que eu passei fazendo sempre prova seletiva. Sim. Contanto que desde que eu entrei na minha microárea, não mudou nenhuma vez o agente comunitário de saúde. Eu vejo moças casadas, que eu pegava no colo, né, com 20, 21 anos, que já tem bebê, que eu pegava no colo, né? A Chica, né? A avó Chica, para todo mundo é a avó Chica. É a avó Chica, Então, assim, ó, o agente comunitário de saúde, quando ele quer fazer, ele faz as coisas mas tem que fazer com amor e carinho. Na verdade, tudo funciona quando é com amor e carinho. Com amor e né? carinho, porque não pode fazer só pensando no salário. Claro, o salário é uma coisa muito importante na nossa vida aqui. A gente precisa? Preciso do meu salário, eu não posso ficar sem ele. Né? Mas ele é consequência quando ele de um bom trabalho. De um bom trabalho.
Então, eu sempre digo para todas, eu tenho muitas colegas que eu amo, minhas colegas de agente comunitário de saúde, todas elas. Eu adoro elas. Então, eu sempre digo, eu sempre da conversa, tudo que é feito com amor e carinho é bem feito, né? Só que aqui, como em São Carlos, na cidade, tem uns bairros também, é bem difícil, porque a gente tem muita família que fica um tempo. Fica um mês, 2 meses, quando tu volta lá, tu nem conseguiu memorizar o nome, já não tá mais. Uma coisa que eu observo, Chica, assim, o Brasil, né, há um tempo atrás, ele está recebendo muitas pessoas de outros países, né? Está. Como que funciona essas pessoas para o agente comunitário como vocês de saúde? Porque realmente também são pessoas que eles vêm e vão, eles vão conforme o ciclo da economia mundial, muitas vezes. Então hoje eles estão aqui, amanhã eles estão no Japão, nos Estados Unidos, né? Eu falo que esses são cidadãos do mundo e não pertencem a São Carlos, como é o seu caso. Assim, ó, eu logo no começo, quando veio os haitianos para São Carlos, vieram todos aqui para o balneário. Sim. E justamente eu tinha uns 200, adivinha em que microárea? Na minha. Ainda bem que nosso curso, a gente aprendeu a falar um pouco espanhol. Tem isso também? Curso de hotelaria que eu fiz completo. Menina, eu não parei na minha vida. Eu fazia uma coisa e já ia fazendo outra. Porque eu vi que tudo isso era bom para mim. Mas eu nunca imaginei que eu fosse usar o curso de espanhol aqui um dia, como agente comunitário de saúde. E eu tinha uns 200 haitianos na minha microárea. A nossa enfermeira Ana, ela sabe muito bem tudo o que eu... Mas eu atendi todos eles. Eu pegava grupinhos de 5 a 6, fazia o cadastro. Aí eles, tinha uns que não sabiam falar o espanhol, e só a linguagem deles lá, né, o inglês, nem inglês não, eles era têm... Bem, enfim, me fugiu da cabeça. Aí o que eu fazia? Eu pedia para um que sabia falar o espanhol, que eles me arrumassem um tradutor para mim. E daí eles conseguiam, daí que eu ia, eu já deixava dito, tal dia eu vou lá. Eu tinha até uma gestante na minha microárea, que nem sabia que estava grávida, e eu levei ela para a nossa ginecologista, que na época atendia aqui no balneário, a doutora, ela veio junto com a André, ela foi para Chapecó. Ela era ginecologista, e daí ela veio atender aqui no balneário, e eu trouxe essa senhora ali com ela. E ela disse, eu disse, doutora, eu tenho, pelo amor de Deus, eu não sei falar o espanhol. Você me vem junto com ela, Isabel, o nome dessa mulher espanhola. Eu disse assim, não tem problema, fui ali, ela consultou, fez o pré-natal, depois, pouco antes de nascer, ela me foi embora. Ela foi para as Águas de Chapecó, né? Aí eu não consegui nem ver o erro dela, né? Mas era um trabalho bom, não pude me queixar, o respeito deles comigo era muito bom. Nossa, eu não posso me queixar de ninguém, assim, da minha microárea, desde que eu estou atuando como agente comunitária, de alguém ter faltado com respeito a mim, como mulher, não. Essa questão, então, nós tivemos aí os haitianos, tem mais um pessoal que está vindo de fora agora, da né? Bahia, são os baianos. Os baianos estão agora na região? Estão, mas já cadastrei vários e ó. É rápido, muito rápido, porque eles vêm, se não se adaptam, eles já vão embora. Já vão embora. Já vão embora. E senegalês, pessoas vindas da África, alguma coisa? Ainda não. Não? Não, assim agora que eu tenho mais ali é o baiano.
a pessoa que veio lá da Bahia à procura de uma vida melhor, né? Certo. Porque para criar, para poder trabalhar, que muitas vezes vêm sozinhos também, né? E mandam o dinheiro para a família. Nós estamos tendo um período agora onde o pessoal de Manaus, da Bahia, de toda aquela região, tem vindo para a região sul justamente porque o salário aqui está muito bom, né? E lá não é tão valorizado o salário. Não. Eles vêm, passam um período, eles trabalham na Aurora normalmente, nas indústrias daqui da região, e depois eles retornam. Mas nós temos também a questão desse pessoal que está vindo desse outro país que está com problema. O Haiti? Não. Os haitianos, tá, esses já foram. Angola, não. Bom, enfim. Aqui do lado, como é que é o nome desse país? Bom, mas então, Paraguai? Não, é lá em cima. Mas deixa pra lá então. E aí, assim, tirando os haitianos, então, essas outras pessoas da Bahia que estão vindo, mas existem aquelas pessoas aqui da própria região, né? Que pulam de galho em galho, na verdade. Aí estão à procura do que fazer e de como fazer. É bem isso. Então, assim, na minha microárea também tem as cabanas aí do seu Pedro. O que são as cabanas do seu Pedro? São tipo umas cabanas aí que ele tinha feito para alugar no verão, mas aí quando veio os haitianos, ali ele começou a alugar as cabanas para essas pessoas. Então, agora para o verão é muito difícil ele alugar. Então, ele aluga mais para essas pessoas que vêm de fora, né? A procura de uma vida melhor, a procura de salários melhores, né? Às vezes ficam, às vezes não, né? Isso depende do ver de cada um, né? Eu tenho bastante pessoas que vieram lá da Bahia. Lá de cima do Pará também. Eu tenho gente morando aí, né? Que veio lá de cima. E você sente que eles vão ficar por aqui? Eles não irão mais embora? Não, ou você acha que daqui a pouco eles vão embora? Não. As famílias que eu ainda tenho ali são famílias fixas. Fixas? Que já formaram família, que vão se estabelecer. Né? Bom saber. E como você vê essa troca de informação de cultura? Em que agrega dentro da comunidade de Pratas? Porque a gente está no balneário de Pratas, né? Sim. Olha, como é que eu vou te dizer? Pratas é um lugar turístico, né? Então, o pessoal, os moradores daqui, já foram acostumados sempre com o turismo, de ver pessoas novas. E agora, com essa falta de emprego muito no Brasil, fora do Brasil, o Brasil até está bem, né? Mas fora do Brasil, então estão vindo para cá. Tu sabe que eu acho que as culturas, os haitianos não eram de se misturar. Eles têm religião própria, alimentação própria. Tudo independente. Independentes eles, né? Uhum. Agora eu me lembrei desse outro país que você Venezuela. falou. A Venezuela. O venezuelano, pessoal, como está tendo a chegada do venezuelano hoje em São Carlos, no Balneário de Pratas. Que, por sinal, pessoal, no próximo sábado, a gente vai ter o especial do Balneário de Pratas. Não percam, tá? A gente vai falar sobre esse lindo recanto na beira do rio Uruguai, né? E complementando aqui, coincidentemente, estamos com a Vó Chica, que é agente comunitária justamente aqui do Balneário de Pratas. Assim, esse pessoal que veio, esse venezuelano que veio muitos aí nesse hotel, que era o Hotel San Richard. Sim. Né? Eles acabaram não ficando. Eles acabaram não ficando mais aqui. Não tem emprego também, né? Eles trabalhavam, eles pegavam o ônibus, iam até
a Aurora ou Até Chapecó, na Chapecó, verdade, que dá na- 50 quilômetros daqui, provavelmente. isso. Então era muito demorado para eles o sono. Se eles trabalhavam durante a noite, eles chegavam até eles vir e ir. Para eles, na verdade, daí empatava, não sobrava o dinheiro para eles. Porque se for avaliar o salário que paga a Aurora dá o transporte. Dá, né? eles a dão. Aurora dá. É. E o aluguel aqui seria mais em conta do que Chapecó. Porque o aluguel em Hoje Chapecó é muito está extremamente alto, né? alto. Então, eles se reúnem normalmente em várias famílias e locam uma casa, né? Para eles poderem ficar. Então, assim, tem o tempo que eles gastam para ir e vir, mas morando em cidades próximas, acaba que eles economizam muito mais do salário deles. Nossa, e aí eles podem auxiliar as famílias, né? Mas assim, ó, na verdade eram mais jovens que vieram para cá, tá? Então eles têm É um outro perfil. Não foi família, né, que veio para cá. Sim, sim. Né? Não foi família. Então, eles querem conhecer porque... São exploradores. São, né? Exploradores, conhecedores dos lugares. Dos lugares, Chica, então você, dentro disso tudo, tu tem uma filha que é a Maclóvia, que é professora, minha colega de trabalho, fez estágio junto comigo. Quando eu comecei aqui em Pratas, eu comecei na... Não lembro o nome da escola aqui. No Balneário? Padre Nicolau Governet. Eu comecei eu comecei na escola Padre Nicolau Governet. E a Maclóvia veio e fez o estágio dela em pedagogia, né? Conosco. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Maclóvia e ela hoje atua como professora. Então essa é a sua única filha. E a Maclóvia tem uma filha também. Que é a Isadora, que mora junto com nós aqui, comigo e com o vô, né? Que o meu marido, na verdade, não pôde ter filhos, né? Eu poderia ter dado uns 3, 4 para ele, né? Mas ele não pôde. Então, graças a Deus, veio esse presente aí para nós. E ela mora junto com nós, né? E ela faz, enquanto que eu estou no trabalho, ela faz companhia para o vô dela também, né? Vó Chica, e com relação às ervas, essas coisas todas, como é essa cultura, essa dinâmica na tua vida? Eu penso assim, que um presente que toda mulher deveria dar para outra seria um chazinho, uma muda de chá quando chega na casa, né? Isso Porque mesmo. dessa forma a gente iria perpetuar essa cultura do chá caseiro, que querendo ou não, serve sim para muita coisa. Muita coisa. Né? Olha, aqui em casa, a minha neta sempre diz, a minha avó é a minha médica. Eu digo para ela, Isadora, se ela tá com uma garganta atacada, alguma coisa assim, Isa, vamos tomar um chazinho? Quer que a avó faça? Sim. Eu cultivo muito essa tradição, que veio desde quando nós era bem pequenininhos, desde antes, né? Eu cultivo e repasso para minhas famílias também. Aonde que eu vejo gente, não custa você ir ali plantar uma plantinha. Se tu planta ela com amor e carinho, ela vem. Eu tenho em cada vaso aqui da minha área, você pode olhar, mudas de chás, mudas disso, muda daquilo, né? Aqui do lado, eu tenho um monte de chazinhos também, sabe? Tudo isso a gente tem que... E realmente, sabe, poderia até surgir futuramente uma ideia de que o agente comunitário de saúde... Podia disseminar isso, Poderia né? disseminar isso como? Fazendo com que a agricultura ou se reunir, os agentes comunitários de saúde, eles poderiam se reunir com a agricultura para cada uma levar uma mudinha de chá. Mas uma diferente da outra. Sim, sempre diferente. Sempre diferente, na casa das famílias. É. Né? Eu digo, se a família pergunta, eu não tenho. Você quer? Eu tenho. Você quer? Eu tenho. Venha buscar. Né? A gente também não pode
dá muita manha, né? Muita, né? A gente tem que ensinar eles que isso custa tempo. Tem uma história que eu escutei nesses dias, que um amigo morava na África, Uhum. e ele levou algumas galinhas, alguns patos, né? E ele Uhum. criava lá. Uhum. Mas a urgência, ele criava para tirar os ovos e reproduzir. Sim. Mas a urgência deles era tão grande de comer que eles acabaram roubando todos os patos e as galinhas e deixaram apenas os ovos. E aí não tinha mais como multiplicar. Então, na verdade, a grande ideia é realmente essa. É você ensinar, né? E a pessoa adquirir o hábito de multiplicar e tá sempre trocando e trazendo coisas novas. Coisas novas, Né? é isso mesmo. Outras mudas, outros chás com outras finalidades. Eu tenho a minha mãe que viaja muito pelo Brasil todo, minha mãe querida, e a gente chama ela de Maria Matagal. Mas a minha mãe, assim, é daquelas pessoas que agora ela está em Curitiba, mas ela já descobriu muitas coisas novas em Curitiba, e ela me mostrou sementes e frutas e ela está trazendo para mim. Então, ela traz para nossa propriedade, a gente planta, a gente multiplica. O que se adapta, o que não se adapta, tudo bem, né? Uhum. Mas eu tô lá com um monte de coisas que a Dona Maria nos traz. Batata Yacon, não vou lembrar agora o nome, mas enfim, é uma palmeira também. E a gente está multiplicando e o que está dando certo, a gente tem ficado bem feliz. Tá certo. Vó Chica, nos deixa aí uma mensagem, uma palavra, algo que você queira deixar aí para a posteridade, já que como mulher, como mãe, como o que a vida te trouxe como lição, como ensinamento? O que você tem para nos falar? Como é que eu vou dizer? Assim, ó, eu só pergunto uma coisa. Assim que toda a minha família, minhas irmãs, meus 2 irmãos que eu tenho aí, nós somos uma família tão unida, tão unida. A gente não é igual um ao outro, mas eu queria que todas as pessoas que assistissem o que nós conversamos hoje pensassem muito bem que família é tudo, é o tudo. Família tem que ser muito bem amada, respeitada. A minha família, eu queria que todas fossem assim. Quando um tem um probleminha, todos têm um probleminha. Todos se ajudam e se ajuntam para resolver junto. É assim que eu queria que cada pessoa da comunidade, assim, ó, que esteja nos assistindo, cada pessoa, amigo, conhecido, não conhecido, que cada pessoa desse um pouco mais de si pro irmão. Que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque daqui nós não levamos nada. Daqui nós só levamos as boas recordações. Só. E nada mais. Um forte abraço para ti também, querida. Obrigada. E que Deus sempre permaneça em nossas vidas e na vida de todos. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje. A Vó Chica, agente comunitária de saúde aqui no Balneário de Pratas, em Águas de Chapecó. Quem fez história, faz ainda história. A linda história daquela família de músicos que colonizaram São Carlos, deixaram uma descendente para continuar essa caminhada dentro desse município. Um abraço. Abraço. Para que você usa isso sálvia? Isso aqui é para menopausa, para um monte de negócio. Eu que me dá esses calorão. Olha o alecrim lá. Não, minha neguinha, minha gatinha. Ó, ela é castrada, essa aqui. Ó. Olha o chá de alecrim. Olha o tamanho do pé de boldo dela. É que eu falo, ela tem algumas coisas, alguns chás, tem um pé de maçã florido.
tem que ver ali para baixo. O lugar da Vó Chica aqui é maravilhoso. O dia hoje tá meio chuvoso, a gente não vai explorar muito, mas ela tá com uma visão panorâmica aqui. O lugar é meio no alto e olha o que ela tem aos seus pés.